pessoal, eu sou a Leodenice Camargo e hoje eu vou te ensinar um bolo de abacaxi completo. Vamos aprender uma massa base maravilhosa, o creme, o recheio de abacaxi, todos os detalhes de calda, montagem, finalização. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse sabor. Bora conferir a receita? Vamos dar início ao nosso primeiro recheio, tá? O creme. Eu tô colocando aqui na panela 400 ml de leite integral, 400 gramas. Vou adicionar a esse leite o amido de milho, 23 gramas no total. Vou misturar muito bem esses dois ingredientes. Pessoal, eu tô passando para vocês a receita certinho e também tem na descrição. Porém, eu tô fazendo o dobro da receita porque eu vou fazer 2 bolos hoje, tá? Mas o que eu estou falando é a receita certinho que vocês vão fazer. Adiciona uma lata de leite condensado, 395 gramas. E também vou adicionar uma caixinha de creme de leite UHT, 200 gramas. Para finalizar, são 2 gemas de ovos. Eu tô colocando 4 aqui porque eu falei para vocês que eu estou fazendo o dobro, né? Então eu furo elas e balanço a peneira para deixar escorrer toda a parte líquida, cremosa, tá? Eu não quero que a película passe. Finalizamos os ingredientes aqui, eu dou uma boa misturada antes de levar ao fogo. Agora é só levarmos a mistura ao fogo e mexermos sem parar até o ponto correto que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, mexa no fundo, nas laterais, o tempo inteiro. Conforme formos mexendo, o amido de milho vai engrossar essa preparação, vai espessar, tá? Então é bom mexer bem para não queimar nas laterais nem no fundo. Conforme vai aquecendo, pode observar que já vai engrossando bastante. Começa a borbulhar e eu continuo mexendo aqui. Quando começa a borbulhar assim, olha que já está grosso, eu preciso cozinhar aqui por mais 1 minutinho para que esse amido cozinhe, tá? E não fique com sabor residual. Então vá mexendo por 1 minutinho aqui e o nosso creme já fica pronto rapidinho. Olha a textura que ele fica. Aqui eu já vou desligar o fogo, vou dar uma mexida aqui para perder esse calor muito forte. Vamos colocar esse creme em uma travessa para que ele esfrie de forma mais rápida. Mais uma mexida para tirar esse calor muito forte. Agora eu cubro aqui com plástico em contato para que ele esfrie e não forme aquela casquinha por cima. Precisamos dele totalmente frio para utilizar. Enquanto o nosso creme esfria, vamos ao segundo recheio de abacaxi. Aqui nessa panela eu coloquei um abacaxi grande inteiro cortado em cubinhos. Até o caroço estava molinho, eu cortei ele com o caroço e tudo, tá? Tem que ser bem maduro, bem docinho. Eu acrescentei aqui 200 gramas de açúcar refinado e 150 gramas de água. Misturo esses ingredientes, ligo o fogo e vou deixar cozinhar até secar completamente essa água e esse açúcar. Olha, vai derretendo, vai começando a encorpar, formando um caramelo e vai perdendo, olha, toda essa umidade. Ele vai reduzindo e concentrando os sabores. Aqui pode observar que ele já está totalmente seco, olha, eu não tenho mais calda, não tenho mais umidade. Esse ponto é importante, tá? Não deixa queimar. Quando estiver secando já, vá mexendo o tempo inteiro para que ele fique assim todo amarelinho. Nesse ponto aqui está pronto. Vamos retirar da panela. Também coloquei aqui em um pratinho com plástico em contato para que ele esfrie. Agora vamos à massa. Eu peguei aqui 7 ovos grandes, 350 gramas de ovos. Separei em 2 tigelas, as claras e as gemas. Eu vou levar as claras na planetária juntamente com 15 gramas de vinagre branco, 1 colher de sopa e meia, tá? Nós vamos bater essas claras com o vinagre até ela ficar bem fofa, leve, espumar bastante. Só então damos sequência na receita. Olha como já cresceu, já está bem denso aqui. Nesse ponto, eu começo a adicionar o açúcar aos poucos. São 225 gramas de açúcar refinado.
1 xícara e mais 1/4 de xícara. Eu vou colocando aos pouquinhos, olha, para ir batendo esse merengue e ele ficar bem denso, bem firme, bem pesado. Quando o meu açúcar aqui diluiu completamente, eu começo a incorporar as gemas que tínhamos separado anteriormente. Então vai colocando de uma a uma e vai deixando incorporar nesse merengue. Agora eu abaixo a velocidade aqui no mínimo para poder incorporar o óleo e o leite, tá? Para que não espirre. São 75 gramas de óleo, 7 colheres de sopa e meia e 105 ml de leite integral, 105 gramas. Vou colocando aos pouquinhos aqui e bato para homogeneizar. Agora eu desligo a planetária para abrirmos aqui e conseguir adicionar os secos. Acrescento 210 gramas de farinha de trigo, 1,5 xícaras e 22 gramas de fermento químico em pó, 1,5 colheres. Pessoal, essa farinha e esse fermento devem estar peneirados, tá? Não propriamente para tirar impurezas, mas para oxigenar, senão vai ficar com bolinhas. Eu ligo aqui a planetária somente para homogeneizar, bato o mínimo possível. Eu não quero desenvolver o glúten dessa preparação. Incorporou aqui na nossa massa, já está pronto. Já desligo e olha a textura que ficou. Agora eu vou dividir essa massa em 3 formas iguais de 20 centímetros de diâmetro por 3 centímetros de altura. Eu untei elas muito bem com desmoldante. Agora divido a massa aqui mais ou menos em 3 partes iguais. Pessoal, unta muito bem o fundo e as laterais, tá? Para que solte de forma fácil. Vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 20 minutinhos, ou o tempo suficiente para assar bem. E olha só como ficaram os nossos bolos depois de frios. Quando eu tirei do forno, ele estava mais alto, tá? Depois que ele esfria, ó, ele murcha, descola da lateral, tá? E abaixa um pouco. E ficam as fatias já perfeitas, olha só. Eu vou reservar aqui os bolos já frios e agora com tudo frio vamos fazer a calda. Aqui num pote eu tô colocando uma caixinha de creme de leite, 200 gramas, creme de leite UHT, 200 gramas, 200 ml de leite de coco, um vidrinho. Vou dar já uma misturadinha aqui no creme de leite e no leite de coco. Gente, a lata de leite condensado eu só coloco a metade, tá? Para um bolo. Então aqui cerca de 200 gramas, para não ficar muito doce, porque os nossos recheios já são doces. Então com um fouet aqui eu misturo muito bem e essa é a calda que vamos utilizar para a montagem do bolo. Pessoal, aqui eu vou usar uma forminha descartável dessas com tampa para colocar o bolo. Tá? Para quem quer fazer aí no faça e venda. Porém, ele vai ficar mais alto do que a tampa do bolo. Então, se você quiser entregar para o cliente tampado, tem que fazer mais baixo, tá? Tem que retirar um pedaço de cada fatia. Peguei aqui um bolo e eu vou colocar essa parte que não tem essa pelezinha, olha, para cima, para ela absorver a calda melhor. Do outro lado, ó, eu coloco para baixo, tá? Aqui, por ficar exposto, o bolo vai absorver mais essa calda. Regulo o meu aro retrátil aqui e molho com essa calda. Pode observar que essa calda é bem grossa, pessoal. Eu vou usar exatamente 2 conchas dessa calda aqui na primeira parte. Ela é grossa, então ela tem uma dificuldade maior de penetrar no bolo, tá? Mas fica com uma textura muito mais gostosa do que se você molhasse com leite, fica líquido. Então eu molho, regulo o meu aro aqui para ficar bem certinho, venho com uma faca, ó, e dou umas furadinhas para absorver mais essa calda. Ou você deixa parar um pouco aqui, que você deixar uns minutinhos, esse bolo já vai absorvendo essa calda. Como eu falei para vocês, eu fiz o dobro do recheio, certo? Então por isso que eu tô dividindo aqui em 4 partes para utilizarmos e vou utilizar aqui só uma parte na primeira camada. Vocês vão fazer a receita certinho. Então, o que vocês vão fazer? Divide no meio. A metade do recheio de creme vai na primeira camada e a outra metade vai na segunda camada, tá? Simples assim. Eu fiz uma maior quantidade, por isso que dividi em 4. Ó, aliso bem aqui para ficar
tudo na mesma espessura. Vou reservar o restante para montarmos a segunda parte. E aqui eu tenho o recheio de abacaxi que fizemos. Ele eu fiz na quantidade certa, tá? Porque meu outro bolo é de outro sabor. Então, olha, eu vou pegar apenas a metade desse abacaxi. Eu coloquei uma luvinha, tá vendo? Eu prefiro que eu acho mais fácil de espalhar aqui no meu bolo. Coloco uma luvinha nas mãos e vem salpicando esse abacaxi de forma bem distribuída pelo bolo todo. Usa metade nessa camada, a outra metade vai ficar para a próxima camada. Aqui, gente, o bolo é igual. Ele tem uma película, ó, e por baixo não tem essa película. Então, eu coloco a película sempre para baixo, porque eu vou molhar em cima, né? Pus bem a camada, dou uma ajeitadinha, uma apertadinha com a mão para acomodar bem. E agora vamos banhar com a nossa calda novamente, tá? E daí sim, vem molhando com a calda. Eu vou utilizar mais 2 conchas nessa segunda parte também, para que o bolo absorva de forma igual. Nem vou esperar absorver tanto, porque eu tô com bastante pressa hoje aqui, tá? Então, eu vou distribuindo, mas espera uns minutinhos, ou dar uns furinhos para absorver de forma mais rápida. Espalho bem esse creme aqui. No caso, vocês vão utilizar toda a segunda parte do creme, né? A metade que reservaram. E o restante do abacaxi. Distribui o mais uniforme possível para que todos os pedaços contenham abacaxi. Feito isso, vamos colocar a última parte do bolo. Gente, agora sim eu coloco essa parte mais lisinha, a capinha para fora, tá? O bolo já tem bastante umidade, ele vai absorver, porque fica mais fácil a finalização, tá? Da nata batida ou do chantilly, principalmente para quem não é tão boa com bico de confeitaria igual eu. Mas eu vou molhar aqui do mesmo jeito, tá? Eu molho com quase 2 conchas, um pouquinho menos, porque já passou do meu aro, eu não quero que molhe demais essa última camada. Então, espalha aqui uma concha, deixa dar uma absorvida, daí põe mais um pouquinho. E como esse bolo vai ficar de um dia para o outro em refrigeração, ele vai absorver todos esses sabores, até mesmo que escorrer no pratinho. Agora eu vou cobrir com essa tampa de plástico aqui, somente para levar à refrigeração e que não pegue o sabor de outros produtos na geladeira, tá? Pode ver que ficou em contato, mas não tem problema, porque ainda não está decorado. Gente, agora é bacana deixar esse bolo ficar de um dia para o outro na geladeira, tá? Para só então confeitar. Ele vai absorver a calda, vai agregar todos os sabores e esse ponto é fundamental para você conseguir fazer um acabamento no bolo de forma mais fácil. Então deixa aí por pelo menos 12 horas na geladeira. Que ficou de um dia para o outro em refrigeração, tá? Cerca de 15 horas. Ele está bem gelado. Agora eu retiro a tampa e tiro o aro retrátil. Gente, esse aro estava untado muito bem com o desmoldante, tá? Nas laterais todas. Por isso que ele sai de forma mais fácil. E mesmo se não saísse, ó, eu venho dando uma alisadinha nessas partes que não ficaram tão retinhas, tá? Aqui na planetária, pessoal, eu vou colocar 2 potes de nata como esse. Por que eu tô mostrando essa marca? Não é porque eu tenho parceria com eles, não, porque eu não tenho. Porque realmente é a melhor disponível no mercado hoje, na minha opinião. Então, eu coloquei 2 potinhos de nata, 600 gramas e 2 colheres de sopa rasas de açúcar. Só para dar aquele saborzinho, açúcar refinado. Vou bater essa nata em ponto de chantilly para podermos decorar. Toma cuidado para não passar de ponto e virar manteiga. Quando começar a ficar assim bem vincada, olha, você já para e corrige o ponto para ver se está certo, ó. Termina aqui na mão, não pode passar. Pode ver que ele não está tão firme, se eu balançar ele vai movimentar, mas ele já tem estrutura, já fica vincado, né? Já fica o desenho, é esse o ponto. Eu coloquei aqui o chantilly numa manguinha de confeitar pequena, eu vou colocando aos pouquinhos, porque o calor da mão da mulher vai fazendo o chantilly derreter, tá? Gente, eu não sou boa em confeitaria. Eu faço bolos deliciosos, mas não sou boa na finalização aqui do bolo.
Eu faço o que eu posso, tá? Então, se eu consigo, qualquer um consegue. Vou mostrar para vocês a forma que eu acho mais fácil hoje. Na manga de confeitar, ó, eu consigo distribuir de forma mais fácil o chantilly na volta do bolo toda, como vocês viram. E depois eu faço esse mesmo processo em cima, tá? Eu coloquei uma bailarina que fica girando para facilitar colocar. Não precisa ficar bonito nesse momento, olha. Eu só quero uma camada meio uniforme de chantilly. Eu não me dou muito bem com o bico de confeitar, mas eu faço o possível aqui. Ó, com a bailarina, a gente vai alisando esse bolo. Eu começo aqui em cima, tá? E vou retirando o excesso ali na vasilha. A gente usou quase todo. Agora, isso que a gente vai retirar é o que depois nós vamos utilizar para finalizar com o bico. Então, ó, vai alisando da melhor forma possível, ó. Passa a espátula com leveza para retirar o excesso e depois a gente vai fazer esse mesmo processo em volta, ó. Põe a espátula e gira a bailarina. Dá para fazer sem bailarina também, é mais difícil, mas você vai girando o prato. Nesse primeiro momento que eu passo a espátula pela primeira vez, onde está mais grosso, vai alisando. Onde eu coloquei menos, né? Ainda vou precisar passar mais uma, 2 vezes. Olha como vai ficando. Vai ficando bonitinho, dá para o gasto. Ficou um pouquinho poroso, bati um pouquinho a mais o meu chantilly, mas deu certo. Gente, agora é os detalhezinhos. Essa quina do bolo em cima não tá tão quinadinho, porque eu vou fazer uma decoração com um bico aqui. Ó, eu coloquei um bico 1M da Hilton, pra gente fazer uma finalização, tanto aqui embaixo quanto lá em cima, ó. Eu só vou fazer pitanguinhas, olha, eu subo e desço, só para fazer aqui um pezinho no meu bolo. Pode ser com o bico que você quiser. Faz isso na volta inteira. Gente, trabalhe no horário mais fresco possível, tá? Porque a nata, ela não tem essa estabilidade toda de um chantilly vegetal. Ó, e vou fazer aqui em cima também, da mesma forma. Ó, eu levanto e puxo, só para dar essa finalização. Até que para quem não é confeiteira, dá pro gasto. Ó, peguei uma barra de chocolate aqui. Essa barra de chocolate, gente, ela não pode estar dura demais. Então, qualquer coisa, liga um pouquinho o forno e põe em cima do forno, não dentro, tá? Ela tem que estar naquele ponto que a gente pega, ela tá assim meio macia. Aí sim eu consigo tirar, olha, lasquinhas aqui no fatiador para mim decorar esse bolo. Olha como fica bonitinho. E eu vou jogando aqui, ó, em cima do bolo. Eu prefiro ir pegando delicadamente elas para ir pouco chocolate, tá? Com 50 gramas aqui no máximo, eu consigo decorar esse bolo. É muito pouquinho chocolate, dá bastante volume essa casquinha. Então, vai fatiando e vem colocando aqui para fazer essa finalização do bolo. E o nosso bolinho já está pronto. Não ficou perfeito na decoração, mas no sabor eu te garanto que ficou. Olha isso, vamos cortar um pedaço para vocês verem. Ele fica um bolo bem alto, bem bonito. Você montando numa travessa de vidro, né, numa bandeja, vai ficar lindo. Olha ele no centro como fica. Vocês sempre reclamam que eu não corto os bolos. Hoje eu vou cortar para vocês verem o recheio. Olha isso. Gente, ele fica super cremoso. A massa é super saborosa. A delicadeza da nata, ó, complementa os sabores. Olha isso. Tem como não se apaixonar por esse sabor? Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se não é um dos melhores bolos que vocês já comeram na vida. Façam, provem e me contem. Olha a cremosidade. Irresistível. Bom, eu não sou boa para confeitar, mas dá para quebrar um galho legal, né? Agora, de sabor, eu garanto para vocês que não tem bolo melhor. Façam e me contem aqui nos comentários se você não se apaixonou por essa delícia. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima aula. Tchau, tchau.